Olá, boa noite a todos. Já vamos iniciar a nossa live. Oi, Juliana. Oi, Jéssica. A gente já vai começar. Eu vou só colocar o tema aqui para quem entrar depois. Oi, Ricardo. Que bom te ver. Aí, consegui fixar. Oi, Bibiana. Que bom te ver também. Professora Daniele já vai entrar para conversar com a gente. O tema de hoje é um. Vocês me escutam bem? Nem perguntei. Acredito que sim, né? Qualquer coisa me avisem aí, por favor. O tema de hoje é um tema muito importante, né, no meio acadêmico, que é o plágio, e que nas últimas semanas aí tomou bastante repercussão nas redes sociais, nas notícias, e que para quem faz trabalhos, para quem estuda, sabe a preocupação que a gente tem que ter, né, com a questão do plágio. E muita gente não sabe o que é, então eu me peguei assim, respondendo questões tipo, o que é plágio? Por que tá um monte de gente falando sobre plágio? E aí achei interessante convidar a professora Daniele, que é a nossa professora de metodologia científica, que é pesquisadora, que já fez mestrado e tem bastante conhecimento nesse assunto, para que a gente conversasse um pouquinho sobre plágio, para que a gente pudesse tirar as dúvidas, né? Não só de quem estuda, porque eu acho que a questão do plágio é interessante para todo mundo que produz algum tipo de conteúdo. Então, esse foi a problemática, né? A intenção da gente em informar essa live. E eu tô aguardando aqui a professora Daniele. Vamos ver se ela consegue entrar aqui na nossa live para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o assunto. E se vocês tiverem alguma dúvida durante a exposição, conforme a professora Daniele for falando, é só colocar nos comentários. Eu vou marcando todos aqui e ao final a gente vai respondendo, tá bom? Então, vamos aguardar mais um minutinho. Acredito que ela esteja tentando entrar. A professora Daniele tinha me falado que ela ainda não tinha feito live, então a gente vai. Vamos ver se ela consegue aí entrar para a gente conversar. Ó, Dani, peça para entrar. Solicita aí para participar da live. Deixa eu ver se eu consigo te convidar. Peraí. Ah, aceita aí minha solicitação. Ó, peraí. Você tem que aceitar, Dani. Deu que você recusou. Às vezes ficou muito tempo. Vê se você consegue aceitar. Não. Alguém mais? Vocês estão me escutando? Vamos ver agora se ela consegue entrar aqui com a gente. Conseguiu, Dani? Tá. Ela pediu um instante que ela vai tentar entrar pelo outro celular. Bom, enquanto a professora Daniele não vem, eu vou começar pelo fim. Eu tinha proposto aqui
alguns interessantes, aí mais para quem é da área jurídica mesmo, que é a questão do plágio na peça profissional. Será que advogado comete plágio se copiar a petição de um colega? Né? Em tempos de processo eletrônico, é uma coisa que muitas vezes a gente se depara. Será que existe direito autoral de petição? Né? A gente não tem uma previsão específica com relação à petição, tá? Nós temos aí uma decisão, salvo engano, do STJ, dizendo que se a petição ela não tiver um conteúdo autoral inédito, né? Então, se efetivamente aquele conteúdo que está ali na peça não for algo inédito, que a pessoa realmente criou do zero, a gente não vai ter essa proteção de direito autoral e daí eu não teria plágio. Mas, quando a gente vai lá, de forma específica com relação ao advogado, olhar o estatuto, né, da OAB, a gente vai ver que existe uma proibição para que o advogado assine uma petição que não é de sua autoria. Então, aqui a gente poderia incluir nessa proibição, né, o artigo 34, que faz essa previsão, e aí a gente poderia sim dizer que advogado comete plágio quando ele apresenta como sendo sua, sem dar o devido crédito ao colega, uma petição que não é de sua autoria. Se, por algum motivo, a tese, né, apresentada naquela petição, ela efetivamente for algo que configure direito autoral, então efetivamente houve aí um trabalho intelectual do colega para criar algo novo, uma tese nova, um raciocínio jurídico novo, a gente também teria uma violação de direito autoral, né? Então, o ideal, nesse caso, é que se indique a fonte. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Vamos ver, acho que a professora Daniele conseguiu entrar. Vamos aguardar um minutinho. Olá! Aê! Boa noite! Mil desculpas! Coisas técnicas que acontecem. Meu celular eu não te ouvia. Agora me escuta. Agora sim, agora sim. Que bom. Eu perdi tudo que aconteceu. Não, eu faço um resumo aqui. Pessoal, essa é a professora Daniele Rosim, para quem não a conhece, né? Professora Daniele é uma amiga querida, além de professora aqui da Faculdade de Leme. Ela é mestre em Direito pela USP de Ribeirão Preto. Ela também é pesquisadora, professora de metodologia e tem aí uma série de assuntos, né? Direito das coisas, propriedade, que ela pesquisa, além de vários outros temas ligados principalmente ao ensino, né, superior. E, como eu havia começado a falar, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre plágio. É um assunto que está em voga aí, na internet, nas notícias na última semana. E a gente achou interessante, até porque o semestre terminou, e aí sempre tem aquelas correções de trabalho com nota zerada, e aquela apresentação de TCC, e muitas vezes esse assunto do plágio vem à tona. Dani, eu estava começando a falar, na verdade é uma coisa que eu tinha deixado para o final, mas aí, como você foi pegar outro celular, eu já adiantei, que seria a questão do plágio em peças profissionais, né? O plágio do advogado, que o STJ que até entende. O STJ até entende que se não tiver uma tese, algo autoral naquela petição, não haveria plágio, mas que o nosso estatuto, né, de ética veda que a gente assine algo que a gente não fez. Então, se a gente for pensar, pode até não configurar uma violação ao direito autoral, mas uma infração ética com certeza haverá. E aí, eu vou passar a bola para você,
para esclarecer, porque eu não falei o que é plágio. Eu estou falando do plágio, mas não conceituei ainda, deixei para você. Obrigada e desculpa aí, mas vamos lá, né? Antes tarde do que nunca. Consegui. Minha primeira live, então tem que dar um desconto também, mas agora vai ser a primeira de muitas, se Deus quiser. Então eu queria primeiro dar uma boa noite a todas e a todos que estão aqui com a gente para falar de um tema tão importante, né? Que está aqui dentro da academia, ganha relevância, mas que também para além dos muros da universidade. Como deixou claro esse recente caso que a gente tem acompanhado, né, do candidato a ministro da Educação do Carlos Alberto Decotelli, que foi aí acusado de ter cometido plágio na dissertação de mestrado dele, além dos problemas com a questão do doutorado. Mas, enfim, antes de embarcar nesse tema tão importante, eu queria agradecer a Cecília pela oportunidade, né, por estar aqui discutindo esse problema cuja, né, discussão já faz parte da solução para o seu enfrentamento. Então, com isso em vista, eu pensei em dividir minha fala em 4 momentos, que vai buscar responder a 4 perguntas essenciais. E a primeira delas é justamente essa proposta pela Cecília, que é justamente identificar o que é o plágio. Para depois ver, então, uma segunda pergunta, que são: quais os seus tipos mais comuns? Uma terceira pergunta que eu vou tentar responder, ainda que rapidamente, dado o nosso tempo, né? Quais são as suas consequências? E, por fim, quarta e última pergunta da nossa conversa: como evitar esse plágio, cometimento do plágio? Para responder a essas 4 questões, eu vou me valer basicamente de 3 textos que estão disponíveis online, cuja referência eu já passei para a professora Cecília e ela vai me ajudar a divulgar para você. Quando eu colocar o vídeo no IGTV, eu vou colocar nos comentários do IGTV, porque a gente não poderia falar de plágio cometendo plágio, né? Então, exato. Não fica salvo no IGTV esse vídeo ao final, e aí nos comentários, em cada comentário eu vou colocar referência mais tarde. Perfeito. E quais são esses textos, então? O primeiro deles é a proposição feita pela Comissão Nacional das Relações Institucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, olha aí a atuação da OAB também para adoção de medidas para prevenção do plágio nas instituições de ensino superior e também para prevenção do comércio ilegal de monografias. Então, esse é o primeiro documento que eu me baseio. O segundo é um texto curto que eu recomendo muito a leitura, que é do autor Ken Kirkpatrick, que é intitulado Evitando o Plágio. E, por fim, o terceiro documento é uma pesquisa que foi publicada em 2013 no âmbito do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, que eles buscaram identificar a percepção dos alunos de pós-graduação sobre a ocorrência de plágios em trabalhos acadêmicos. Então, é isso que vai me nortear na minha fala de hoje. Então, vamos à primeira pergunta. Vocês sabem o que é o plágio? É bem provável que a maioria de vocês tenha uma compreensão sobre o que seria o plágio. De fato, na pesquisa lá, que buscou saber a percepção dos alunos de pós-graduação da USP sobre o plágio em trabalho acadêmico, ela constatou que há sim uma noção espontânea e mesmo superficial sobre o que é o plágio. A maioria das pessoas, elas parecem saber que plagiar é copiar. Mas essa noção ela ainda é muito superficial e insuficiente para ajudar a gente a caracterizar as diferentes formas de manifestação desse plágio. Por isso, agora eu vou buscar lá no Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP, que é justamente a Fundação de Amparo e Pesquisa de São Paulo, um dos órgãos de financiamento à pesquisa existente no Brasil, para tentar completar um pouco essa ideia de plágio enquanto cópia. E lá a gente encontra a definição de plágio como sendo, abre aspas, a utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas, de outrem,
sem dar-lhe por elas expresse claramente o devido crédito, de modo a gerar razoavelmente a percepção de que sejam ideias ou formulações de autoria própria. Por que essa conceituação me parece interessante? Por dois motivos principais. Primeiro, ela deixa claro que é plágio não somente a cópia de material escrito, mas também a cópia de ideias que foram expressadas oralmente. Isso também gera, se não identificada a autoria, o cometimento do plágio. E o segundo ponto importante dessa classificação é que ela deixa claro que não é a cópia que automaticamente gera o cometimento do plágio. A gente pode se valer de ideias que foram produzidas por outras pessoas, mas desde que a gente deixe claro que aquelas ideias não são nossas, que a gente está tomando de empréstimo de outras pessoas que vieram antes de nós. Então, essa ideia é bem interessante, esse conceito, do meu ponto de vista. O fato é que o plágio, ele acontece e por diversas situações, né? Ele pode ser, a doutrina, a literatura classifica duas situações de cometimento de plágio, que a primeira delas é o plágio deliberado, é aquele plágio intencional em que a pessoa tem a má fé, a vontade, o desejo de tomar ideias de outros e fazê-las como sendo próprias para obter algum tipo de resultado positivo, aí um melhor resultado em relação ao produto que ele está buscando produzir. E também há uma segunda espécie de plágio, que é aquele plágio que decorre de uma dificuldade pessoal relacionada à redação científica. Então, alguma ineficiência na indicação da autoria e na identificação das fontes do material que a gente utilizou. Aqui a gente pode falar em plágio acidental, em que não há aquela intenção, aquela má fé, aquele desejo de plagiar. Mas eu já adianto que nessas duas situações a conduta é punível, a pessoa pode ser responsabilizada e se identificar do plágio, ela será responsabilizada por essa conduta que não é eticamente correta. Então, Dani, aqui se pune a culpa, né? Aqui, para quem gosta do penal, a culpa é punível. Muito punível. Não há essa diferença na responsabilização. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para saber o que é o plágio, identificar situações em que ele acontece para a gente não cometer, porque mesmo nas situações de culpa, a gente pode ser responsabilizado. Então, é sempre evitar o plágio. O fato, né, que o plágio é um problema antigo. Se a gente buscar a origem da palavra, a gente vai perceber, quem tiver interesse em buscar a origem da palavra, vai ver que é de muito, muito tempo atrás. Só que no Brasil, o combate, a prevenção, né, do plágio, ela passou a ser mais presente, mais buscada, a partir daquele documento que eu falei para vocês, da proposição apresentada pela Comissão Nacional das Relações Institucionais da OAB, que foi feita em 2010. Nessa proposição da OAB, olha então nosso órgão de classe aí para quem é do direito, atuando na prevenção do plágio, em 2010, por meio do autor dessa proposição, que é o advogado Ricardo Bacelar Paiva, ele busca fazer uma argumentação nesse sentido. Vou falar brevemente para vocês. Em primeiro lugar, ele fala da importância do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento da internet para a facilitação da pesquisa, para o desenvolvimento do ensino e também das práticas, tanto na administração pública, como também na área privada de diversas áreas de conhecimento. Então, a internet foi super importante, o desenvolvimento tecnológico foi super importante para nos dar mais ferramentas de trabalho. Mas, ao mesmo tempo em que trouxe inúmeros benefícios, ela também causou distorções. E aí, o advogado, então, o Ricardo Bacelar Paiva, ele traz duas distorções principais nessa proposição, que é justamente o aumento do cometimento de plágio. Então, plágio é uma coisa que já existia antes, mas que aumentou fundamentalmente com o desenvolvimento tecnológico, com a facilidade do Ctrl+C, Ctrl+V, como a gente fala por aí, né?
Então, houve um aumento exacerbado da prática do plágio. E além dessa distorção, a outra distorção que ele coloca na proposição é justamente o aumento do comércio ilegal de monografias. Então, sites na internet que se dedicam à venda de material, de trabalhos pré-prontos, totalmente prontos para a pessoa utilizar. E isso também, como a gente vai ver, é um plágio e pode ser punido. Não só pode, como deve. Então, essas são práticas que causam prejuízos. Elas causam prejuízos irreparáveis para a ciência, para o desenvolvimento científico, para a credibilidade da ciência, mas também gera prejuízo para os alunos e pessoas que praticam o plágio. Por quê? A gente espera que durante a caminhada aí na academia, tanto na graduação quanto numa eventual pós-graduação, o aluno ele tenha desenvolvido algumas habilidades. Uma dessas habilidades é o pensamento crítico, a capacidade de organizar e concatenar ideias. E aquela pessoa que opta pelo plágio, ela não vai estar desenvolvendo nenhuma dessas capacidades. Na verdade, ela vai estar tomando o caminho mais fácil, eticamente reprovável, né? E não vai desenvolver todos esses requisitos essenciais para depois embarcar no mercado de trabalho. Então, essas distorções, elas causam muito prejuízo. Mas como, voltando à proposição da OAB, né, o advogado, o autor, ele coloca que se ao mesmo tempo que a internet aumentou essa prática do plágio, ela também criou mecanismos para que a gente identificasse a ocorrência do plágio. Então, foram desenvolvidos também softwares dedicados à identificação do plágio. Então, a conclusão dessa proposição da OAB é justamente uma recomendação para que as instituições de ensino superior do país adotem essa prática de utilização desses softwares nos trabalhos apresentados na instituição, para que seja possível adotar, né, a responsabilização das pessoas que cometem plágio. Mas não só isso, né? Outro ponto central dessa proposição, desse documento da OAB, é dizer que a prevenção, a conscientização acerca do perigo do plágio é uma postura muito principal, muito mais do que a punição. Então, é a conscientização e a informação sobre a propriedade intelectual, a propriedade autoral, com o objetivo, então, de coibir essa prática. Mas aí, né, além de saber de tudo isso, é interessante que a gente olhe para as condutas mais comuns que configuram os tipos mais comuns de plágio, porque muitas pessoas elas têm dificuldade de identificar algumas condutas como sendo plágio. E qual que é a consequência disso? Isso é Muitas vezes elas importante. acabam cometendo essas condutas, né? E aí a gente tem que saber esses tipos, então, mais comuns, no sentido de evitá-los ao máximo, totalmente, nunca cometê-los. Então, para que a gente passe, então, para essa segunda questão, pode me interromper, viu, Cecília? Não, Eu eu falando ia que nem falar uma o matraca. seguinte, que normalmente as pessoas, quando você fala plágio, elas conseguem identificar essa conduta do Ctrl+C, Ctrl+V como plágio. Mas outras condutas que muitas vezes elas praticavam, acho que depois de hoje não praticarão mais, elas não Pelo menos enxergam vai como ser plágio. conscientemente. Aí deixa de Desculpa. ser culposo e passa a ser doloso, né, Dani? Isso. Exatamente. Então, a gente vai poder perceber que não é só o Ctrl+C, Ctrl+V que configura o plágio. E para identificar essas principais, mais comuns, os plágios, tipos de plágio mais comuns, eu vou voltar àquela pesquisa lá da USP, que buscou a percepção dos pós-graduandos em relação ao cometimento de plágio, porque lá eles colocam que há 6 tipos mais comuns de plágio no meio acadêmico. Porque é possível plagiar música, é possível plagiar notícia de jornal, mas no meio acadêmico, segundo esse estudo, é possível identificar 6 tipos mais comuns de plágio. O primeiro deles é o plágio
literal. E aqui é a ideia que a Cecília colocou de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é a reprodução literal nas exatas palavras do autor que a gente está se valendo, sem que a gente utilize as aspas, no caso de citação direta, curta, ou sem que a gente utilize aquele recurso do recuo de 4 centímetros e redução da letra no caso de citação direta longa. E além disso, além de não fazer essa identificação visual, a gente também não identifica a fonte, não identifica a autoria. A gente não, né? Porque eu não faço isso, mas as pessoas que cometem esse plágio, tipo de plágio, não tem esse cuidado de identificação da autoria. Então, Dani, eu acho importante aqui, porque às vezes a gente vê isso em trabalho, né? Às vezes, tira uma palavra, tira o portanto e troca por ademais. Isso continua sendo plágio literal. Tirar uma palavrinha, só a supressão ou modificação de algumas palavras não deixa de ser o plágio literal. Mínima, modificação mínima, realmente continua as palavras do autor e a gente tem que indicar. É muito preferível manter as palavras do autor indicando, entre aspas, ou com o recurso, né, de recuo e diminuição da letra, do que ficar mudando tão pouquinho assim, né? Porque a gente vai estar cometendo um tipo de plágio fazendo dessa forma. Mas eu queria destacar, então, que para que a gente não cometa o plágio literal, não basta que a gente coloque a autoria. A gente tem que indicar claramente aonde se inicia as palavras do autor que a gente está usando e aonde ela se encerra. No caso de citação direta curta, que é aquela de menos de 3 linhas, a gente faz isso por meio do uso de aspas. Se for citação direta longa, que é aquela de mais de 3 linhas, aí nós usamos o recuo e a redução da letra. E além disso, sempre indicar a autoria, né? Pode ser por meio da citação autor-data, né? Que a gente coloca entre parênteses o autor, a data e a página, ou por nota de rodapé, que é um instrumento que a gente usa menos, inclusive a Anhanguera adota o sistema autor-data-página. Mas são cuidados que a gente tem que ter para não cair nessa situação. Então, identificar onde começa e onde termina a fala escrita de outra pessoa ou oral, né? E também indicar a autoria. E outra coisa importante é que sempre que a gente fala em indicação de autoria, a gente tem que unir, conjugar a citação com as referências, com a lista de referências que vem ao final. Então, também não é correto, a gente vai continuar cometendo plágio se a gente só colocar lá no final do nosso texto a lista das obras que a gente utilizou. Isso não deixa claro para o leitor que quando ele está lendo o seu texto, aquilo que ele está lendo não foi você que escreveu. Então, você tem que tomar cuidado, né? Porque se você tiver só indicado no final, não tem como o leitor perceber que aquilo é uma citação direta e você vai estar cometendo plágio. Então, são sempre duas situações. A citação no corpo do seu texto e a lista de referências ao final. Isso é bem importante, porque às vezes a pessoa coloca a bibliografia e acha que com isso ela se liberou para colocar a informação de outras pessoas. E é importante que logo que fizer essa utilização do texto, porque aí como é literal a gente chama de citação mesmo, né? Já se faça a referência do autor consultado, ou até se permite, principalmente em artigos mais curtos, que se faça a nota de rodapé ao final do texto, mas o ideal é que já fique na própria página para facilitar essa identificação pelo leitor. Ainda que não esteja lá a referência, pelo menos a indicação da nota de rodapé ao final, né? O númerozinho, né? Aparece o númerozinho no corpo do texto, aí você vai lá no final e consegue identificar que autor que escreveu aquilo, mas sempre tem que indicar o início e o fim da citação e a autoria. O outro tipo de plágio mais comum é aquilo que eles chamam de plágio paráfrase. Para a gente entender isso, a gente tem que ter a ideia do que é a paráfrase. É justamente uma situação de citação indireta, em que a gente não utiliza as palavras do próprio autor. A gente busca traduzir essas palavras com as palavras do autor com as nossas próprias palavras. Isso é uma ferramenta interessante, porque ela demonstra que a gente entendeu a ideia daquele autor, entendeu tanto que consegue escrever com as suas próprias palavras aquele conceito, aquela ideia. Também é interessante pensar que a gente pode reduzir a complexidade
da ideia. Então, às vezes, o autor que a gente está consultando escreve difícil ou deixou muito complexo aquela ideia e você consegue traduzir de uma forma mais clara para o seu leitor. Porque quando você está escrevendo, você tem que sempre pensar quem é o seu leitor. E às vezes você consegue traduzir aquela ideia de forma mais clara. Isso é a chamada paráfrase. E ela não tem problema nenhum desde que a gente indique a autoria. Inclusive, é recomendado que a gente escreva por meio de paráfrase muito mais do que a citação direta, porque na paráfrase tem um trabalho maior, né, de escrever com as suas próprias palavras. Mas veja que isso não é a situação que a Cecília colocou antes, de mudar uma preposição, né, para dizer que fez uma paráfrase. Não é essa situação. É realmente trabalhar a ideia daquilo que você está lendo com as suas palavras. O problema, e que aí gera esse tipo de plágio paráfrase, é a gente pegar a ideia de outras pessoas e não indicar que aquela ideia não saiu da nossa cabeça, mas sim foi pensada por outros antes da gente. Então, aqui é o cuidado. Sempre indicar a autoria. Em citação no meio do texto, ainda que seja com as suas palavras, a ideia foi emprestada. Então, vamos reconhecer isso respeitosamente, indicando o autor dessa ideia. E, ao final, nas referências, na lista de referência, trazer os dados completos dessa obra. Aqui também, né, quando a gente faz um resumo de uma obra, então uma obra de muitas páginas, a gente resume em um parágrafo. Por mais que a ideia esteja resumida por nós, a ideia é do autor daquele livro que a gente resumiu. Então, a gente também tem que indicar a autoria nessa situação para não cometer esse tipo de plágio, paráfrase. E, O terceiro... Dani, só te diga. interromper um pouquinho. Quando a gente fala de paráfrase, eu estava até me recordando aqui do conceito de democracia do Eli Lopes Meirelles. Ele usa 30 e tantas páginas para falar sobre a democracia, né? Então, às vezes, lá no texto que eu estou produzindo, eu não tenho esse espaço todo e tudo é muito interessante. Então, eu posso resumir. Quando eu faço a paráfrase, me ajuda a trazer um conteúdo denso para uma forma mais simples, resumir aquele assunto, mas sem deixar de prestigiar aquele autor que eu pesquisei. Mas, por outro lado, permite, já que eu não estou fazendo a cópia literal, para que aquele leitor confira o conteúdo no original. Eu já me peguei em algumas situações, principalmente na prática processual mesmo, que às vezes a gente vai lá e vê uma paráfrase, quando você vai conferir no livro, o sentido é totalmente diferente. Então, é uma questão até de permitir para o seu leitor conferir se aquela ideia é aquela mesma, né? Por isso que eu sempre recomendo, Cecília, indicação de página, mesmo quando é citação indireta, mesmo quando é a paráfrase. Porque a norma ABNT ela só exige quando é citação direta, né? Mas eu acho muito interessante a gente sempre utilizar a indicação da página, porque isso vai facilitar o nosso leitor. Se ele for como a Cecília, super interessado e for checar se é realmente aquilo, ele vai poder ir na página certa e verificar. E quem faz certinho não tem medo, né, de colocar qual página que é. É uma coisa que auxilia o leitor. Então, sempre usar a paginação. Também te auxilia caso você precise retornar naquela ideia. Então, eu acho que isso é importante sempre. Bom, o terceiro tipo de plágio, que é abordado na pesquisa lá do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, é o plágio mosaico, que é justamente aquele caso de que há reprodução sem identificação de fragmentos de fontes diferentes. Então, o plagiador ele vai em diferentes livros, né? Põe vários livros na frente dele, faz uma miscelânea de frases que ele tirou de livros diferentes e finge que aquela ideia veio dele, né? Então, aqui há uma clara situação de plágio mosaico. A gente sempre que pega ideias de outras pessoas, a gente tem que fazer a identificação da autoria. Eu vou ser chato e ficar repetindo sempre essa ideia, porque é isso, evitar o plágio é indicar a autoria das ideias que nos ajudaram a construir o nosso pensamento. Então, não adianta pegar frases diferentes, juntar com conjunção, preposição para dar sentido e não indicar que você teve ajuda para a formulação daquela ideia. Então, é aquele típico trabalho coxa de retalho, né? Que fica no fim, não fica um negócio legal. E, além de tudo, é eticamente incorreto e pode gerar responsabilização por plágio. Então, não façam isso. O quarto tipo de plágio é o plágio de chavão. Eles chamam de plágio de chavão, que é aquela situação em que a pessoa ela utiliza
expressões chaves ou mesmo conceitos criados por outros autores sem indicar que eles vieram de outras pessoas. Então, por exemplo, pensando aqui no tema do meu trabalho de dissertação de mestrado, se eu for usar o conceito de nó da Terra, esse conceito nó da Terra, eu tenho que atribuir, né, dizer que foi a arquiteta e urbanista Hermínia Maricato que trabalhou esse conceito para fazer a indicação da dificuldade, dos problemas, dos conflitos fundiários no país. Então, a discussão de terra no país é um nó, de tão conflituoso que é. Então, eu tenho que indicar que essa ideia não veio da minha cabeça, né? Veio numa contribuição de estudos realizados pela Hermínia Maricato. O mesmo, né, se a gente for pensar em um outro exemplo, é o conceito de modernidade líquida. A gente não pode usar esse conceito. Exatamente, a gente não pode usar esse conceito sem indicar que ele foi pensado pelo sociólogo Zygmunt Bauman, né? Como a Cecília bem colocou. Então a gente tem que tomar esses cuidados sempre que for pegar um empréstimo, ainda mais de conceitos chaves que foram criados por outras pessoas e mudaram, né? Mudaram a situação do pensamento numa época. Por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado, né, na hora de utilizar, sempre fazer referência à autoria. O outro tipo de plágio aqui falado é o plágio conluio. E aqui é aquela situação em que a pessoa pega trabalhos já produzidos por um amigo, já ouvi história dessa, pega trabalho de amigo e repete, né, trabalho de conhecido, de parente e apresenta como se fosse próprio, buscando algum benefício com isso. Então, ele está praticando um tipo de plágio, que é chamado de plágio conluio. E aqui também tem aquela situação lembrada lá na proposição da OAB, que é aqueles trabalhos comprados. Então, quem compra trabalho também está praticando esse tipo aqui de plágio conluio. Por fim ainda não. O próximo... Tem alguns outros. O próximo tipo de plágio mais comum é aquele chamado de autoplágio. Ele é diferente da situação anterior, em que a gente pega um trabalho que foi produzido por outra pessoa e a gente acaba utilizando. Aqui, nesse autoplágio, é para aquelas situações em que a pessoa produz um trabalho, apresenta esse trabalho, obtém alguma vantagem com esse trabalho, seja nota ou publicação em alguma revista, enfim. E aí ela reapresenta esse trabalho numa outra situação para obter outro tipo de benefício, sem que a pessoa que está recebendo esse trabalho saiba que não é um caso de um trabalho original. Foi um trabalho que já foi utilizado para outros fins. Então, a pessoa que recebe esse trabalho, ela não tem noção de que aquele trabalho não é original. Então, isso é uma situação em que há o cometimento de autoplágio. Então, se você pega um texto que você já utilizou, pega uma parte e utiliza novamente, para você não cometer esse tipo de plágio, o que você tem que fazer? Você tem que deixar claro para a pessoa que está recebendo o texto que não é uma obra original, ou mesmo colocar a citação da obra no seu novo texto. Então, você no novo texto, você cita que aquilo já foi um material utilizado em outra situação. Então, com isso, você evita cometer esse autoplágio. E aqui a gente pode pensar até na graduação, né? A pessoa que faz um trabalho para uma disciplina, pega esse exato trabalho e apresenta para outro professor em outra situação, sem que esse professor saiba que se trata de um trabalho já utilizado. Então, pode Dani, gerar esse eu acho que é o tipo mais difícil da maior parte das pessoas identificar, né, o plágio. Porque quando a pessoa pensa, mas fui eu que produzi, então não é plágio, e é do mesmo jeito. Se esse trabalho ele já foi apresentado, ele já foi tornado público, ainda que seja para um professor, num congresso, ele vai ter que ser referenciado se algum trecho, não precisa ser o trabalho inteiro, se algum trecho, qualquer coisa desse trabalho for utilizado. E é muito comum que o aluno de graduação tenha se deparado com um tema interessante, né? A gente fez bancas de TCC agora em junho, e vários dos trabalhos apresentados derivaram de trabalhos feitos em sala de aula. Como a pessoa já começou a pesquisa, ela quer aprofundar naquela pesquisa. Então, nesse caso,
ela acaba querendo utilizar o que ela já tem pesquisado. Então, tem que fazer. Até o Elias perguntou ali como que faz. Referencia a si mesmo? Isso mesmo. Se autorreferencia. Por exemplo, você põe uma nota de rodapé e fala, ó, esse trabalho é fruto da minha pesquisa. Ixi, eu acho que deu uma travadinha. Energia no meu celular. Ah! Vou ter que desligar, gente. Peraí. Ai, caramba. Pera lá. Que eu tive que pegar emprestado, então nem é meu esse. Ô, Dani, a gente tá aqui faltando 20 minutos para terminar. Eu acho que dá conta. É que gasta bastante bateria, né? Fazer a live. Sim. Então, a gente pode fazer, como a Dani falou, de colocar na nota do rodapé essa informação. Olha, essa parte ou esse capítulo, pode até ser um capítulo inteiro, esse capítulo faz parte da pesquisa apresentada em tal local. Ou até, se for um trecho bem mais curto, né? E esse trabalho foi apresentado num congresso ou numa revista, um artigo já publicado numa revista, você faz a referência como se fosse de um outro autor, como se fosse de um terceiro, tá? As duas formas são válidas. Exatamente. Ai, gente, desculpa, eu tô com medo de parar de funcionar. Só por precaução. Então, aí é esse tipo de plágio. O próximo tipo de plágio... Ai, eu acabei de tirar a luz. É o plágio, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Fora essa categorização, vai ficar meio de ladinho, tá? Desculpa. Mais imprevistos impossível na situação, né? Porque eu tinha carregado o meu celular. Não, você não viu a minha live com o professor Heraldo na quinta-feira no Facebook. A minha internet caiu na hora que começou a live. E eu tentava voltar todo o tempo. Foi uma loucura. Tá tudo certo. Live que é bom assim que mesmo. não é só comigo, porque às vezes a gente tem a tendência de achar que é só com a gente que acontece. Não, acontece sempre. Aqui é para ser informal mesmo. Que bom. Obrigada, gente. Ó, essas são, então, as 6 principais espécies de plágio mais comum que eu identifiquei naquele estudo. Mas eu gostaria de trazer também uma contribuição de um vídeo no YouTube da professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, a Cristina Godoy, que ela tem um canal no YouTube que é super interessante, que se chama Monografia Perfeita. E ela fala um pouquinho sobre plágio. E ela identifica a existência de 3 outros tipos de plágio, que ela chama de plágio de fontes, plágio de informações da internet e plágio de eventos e congressos. Eu achei interessante trazer essa ideia, porque assim a gente vai evitar essas situações. Conhecendo elas, a gente pode evitá-las, né? O primeiro, então, é o plágio de fontes, que é aquela situação em que a gente utiliza a citação feita na obra que a gente consultou para colocá-la no nosso trabalho sem indicar que se trata, na verdade, de uma citação de citação. Então, aqui a gente vai estar cometendo um tipo de plágio, porque a gente não vai estar praticando a sinceridade acadêmica, reconhecendo que a gente não foi na obra original, né? Então, sempre nessa situação, a gente tem que buscar ir na obra original, porque senão acontece aquilo que a professora Cecília colocou, né? Um telefone sem fio. Então, um autor disse que o outro disse, que o outro disse, eu estou dizendo aqui. A possibilidade de erro, de tradução é muito grande. Então, a gente tem que sempre buscar ir na obra original. Se não houver como uma obra rara, de difícil acesso, aí sim a gente pode se valer do instrumento da citação de citação. E a gente tem que indicar que se trata de uma citação de citação, que a gente não foi na obra original. Na verdade, a gente alcançou essa obra original por meio de outro autor. Sempre deixar isso claro, para a gente ter essa postura honesta. E evitar situações, né? Como uma situação em que a pessoa te pergunta numa banca, por exemplo, a pessoa te pergunta alguma coisa daquela obra que você diz que leu no original, mas que na verdade não, e você não vai saber responder. Então, são situações que a gente evita se a gente tiver sinceridade acadêmica. O outro tipo de plágio que a professora coloca é o plágio de informações da internet. E eu achei interessante trazer aqui, porque muitas pessoas acham que só precisam citar artigos científicos, teses de mestrado, dissertações
dissertações de mestrado, teses de doutorado, mas não, todo material que você utiliza, você tem que fazer a correta citação. Então, se você eventualmente utilizou um blog da internet, o que nem sempre é recomendável, a gente tem que tomar cuidado com as fontes que a gente usa nas nossas pesquisas. Mas se eventualmente você utilizar um blog ou uma notícia que você pegou na internet, você vai ter que fazer a correta citação, você vai ter que consultar as normas da ABNT para saber como fazer a citação desse material, para que você não cometa nenhum tipo de plágio. E mesmo quando a gente for escrever na internet, então a gente tem o nosso blog, situação contrária, né? A gente está produzindo conteúdo na internet, a gente também tem que tomar cuidado de citar o material que a gente está utilizando. Isso tudo para ter uma honestidade acadêmica e não cometer o plágio, tá? E por fim, agora, o último tipo de plágio que eu separei para falar aqui é o plágio de eventos e congressos, que é aquela ideia, né, que a gente também tem que citar informação oral. Então, não é porque a gente ouviu uma informação numa palestra que a gente vai poder usar no nosso texto fingindo que a ideia é nossa. Se a ideia é de outra pessoa, a gente tem que fazer essa indicação. Então, a gente pode pôr lá no nosso texto informação oral, abrir uma nota de rodapé, indicar o congresso, o dia que foi, qual era o palestrante, tudo para deixar bem claro que aquela ideia foi retirada do seu verdadeiro autor. Ô Dani, então, tem duas perguntas aqui, na verdade, do Elias. Uma delas que guarda ligação com essa questão que você estava acabando de falar, que é a ideia da coluna de um jornal. Por exemplo, lá no Valor Econômico, ele pegou uma informação lá no jornal. Precisa referenciar? Precisa referenciar. Com certeza precisa. E se você for na norma, na ABNT, você vai conseguir acessar a forma de fazer essa referência corretamente. Tem diferentes normas, né? No Brasil, a gente costuma usar a ABNT. E lá você vai ter como saber. Mas uma dica de ouro é um site da UFSC, Federal de UFSC, Santa Catarina, desculpa. É UFSC, que se chama More, UFSC. E ele é um sistema, foi desenvolvido por um aluno, um sistema de computador que te dá a correta citação. Então, você vai preenchendo todos os dados no sistema e ele gera a sua citação. E lá você pode escolher notícia de jornal, notícia da internet, livro, artigo científico, tem inúmeras possibilidades e ele já traduz isso para a ABNT e ele está atualizado com a última ABNT de referência de 2018, então está super atual esse sistema. O site da nossa biblioteca fazia isso também, viu, Dani? Preciso confirmar só se continua em vigor. Tinha. Eu preciso só confirmar com César se continua em vigor. Se tiver, aí depois eu também coloco nos comentários a referência, mas vou colocar esse da universidade também para quem quiser. Isso, é muito bom. O Márcio está fazendo uma pergunta, eu vou ler, Dani, que eu sei que para quem fica embaixo é difícil ler. Se eu pesquisar um trabalho e usar no TCC, e esse material for plagiado, e ele não sabe que isso é plagiado, ele também vai ter cometido plágio? Então, plágio do plágio também é plágio? Então, se você fez a referência desse trabalho, né, então você vai poder se defender. Você vai falar, não tinha como eu saber que na verdade era plágio. Eu, no meu trabalho, eu fiz a correta identificação de que na verdade eu retirei daquele trabalho. Então, com isso, você não vai estar cometendo plágio, né? Não vai ter um plágio reflexo aí, porque não tinha como você saber, né? A gente também não tem como ficar passando todo o conteúdo que a gente lê pelo software. Por isso muitas vezes não dá para a gente conferir, né, esse plágio. E isso, Cecília, deixa ainda mais clara a importância da gente não cometer plágio, porque vira uma bola de neve. Então, um que plageia gera um monte de produção de conteúdo em cima de uma informação que está eticamente incorreta. Então, a gente tem que adotar uma postura correta também na hora de produzir conhecimento. Ô, Dani, eu queria só deixar registrada aí a presença do Benito Rosolém, que é o nosso presidente da OAB aqui de Leme. Muito obrigada por prestigiar a nossa live. E eu vi que agora entrou o Marco Aurélio Peixoto, que é da AGU, meu amigo.
Também muito obrigada pelo prestígio. Dani, você está muito famosa, viu? Só para te Nossa, deixar tranquila aí. E, obrigada, gente. Fora as questões técnicas, eu espero que esteja sendo bem produtiva a nossa conversa. Dani, a gente está caminhando para a parte final da nossa live, os últimos 10 minutos. Eu acredito que a parte aí da gente explicar como evitar esse plágio já foi meio que sendo respondido conforme foi identificando os plágios, né? E tinha mais um Sim, tópico que você tinha colocado, que você queria eu falar. prometo que eu vou ser rápida, vou falar rápido. O primeiro é quais as consequências, né? Para além das consequências acadêmicas, que pode ser a redução da nota do aluno, a necessidade de reapresentar o trabalho, a reprovação desse aluno que comete plágio. Inclusive, eu tinha até uma pergunta, eu tinha aberto uma caixinha para perguntas, e aí eu tive algumas perguntas. A maior parte foi o que é plágio, né? Que eu acho que a gente conseguiu responder assim, bem. E uma das perguntas foi até de uma professora, de falar, olha, se tiver plágio, isso me autoriza a zerar esse trabalho? E aí sim, olha, né? Na minha opinião, isso como não há na lei, né, uma determinação do que fazer em relação à academia, vai variar muito da instituição e do código de conduta de cada instituição. Isso fica um pouco subjetivo muitas vezes, né? Porque às vezes a instituição não... Aqui na faculdade a gente tem uma portaria que ela é renovada anualmente, acredito que a última edição seja de 2019, que diz que no caso de constatação de plágio, ainda que seja num trecho pequeno, né, a consequência é a nota zero e até a abertura, se for o caso de um processo administrativo disciplinar. Então, aí vai depender de cada instituição, mas a gente tem que pensar, né, Dani, eu acho que você vai falar disso, que plágio pode ser crime. Então, para além dessas questões administrativas, de zerar a nota, perder trabalho, reprovar na disciplina, a gente pode, inclusive, ter um processo criminal, né? Há situações em até de expulsão dos alunos. Na minha leitura que eu fiz, eu vi nos Estados Unidos, em Harvard, a determinação de expulsão dos alunos que cometem plágio, dada a gravidade dessa situação. Mas, para além do ambiente acadêmico, o plágio também é previsto na Constituição Federal, é prevista a garantia do direito autoral como um direito fundamental. E há uma lei de direitos autorais brasileira, que eu tinha anotado aqui, mas ela é de 1998. É a Lei 9.610. Exato. E ela fala que é possível a condenação em danos morais, então mexer no bolso do plagiador, a condenação em danos morais para quem comete plágio. E não vai haver a condenação, então não constitui uma ofensa aos direitos autorais se a gente indicar a autoria e o local de publicação da obra. Então, a lei é bem clara que o que se pune não é a utilização de ideias de outras pessoas, mas sim o não reconhecimento da autoria dessas ideias. E além dessa visão cível, né, do âmbito cível, isso não exclui a possibilidade de uma condenação criminal. Então, o Código Penal, lá no seu artigo 184, no caput e nos seus parágrafos, ele também vê o plágio como uma conduta socialmente relevante e que deve ser punida caso aconteça, prevendo, inclusive, uma pena que pode variar entre 3 meses de detenção até 4 anos de reclusão, dependendo da situação, que está lá nos parágrafos do artigo, quem quiser dar uma olhadinha, né? Mas a literatura, né, ela em consenso, no sentido de que, mais do que medidas punitivas, o que a gente tem que adotar são, sim, medidas preventivas e corretivas. Por isso que, mais uma vez, eu agradeço por essa possibilidade de estar discutindo aqui com você hoje e com essa audiência, né, que eu agradeço estar me ouvindo, estar ouvindo a gente até agora, porque é justamente atitudes como essa que ajudam a gente a criar essa consciência da importância do respeito ao direito autoral. E, como você disse, né, para evitar o plágio, agora sim, rapidamente. Para evitar o plágio é saber o que é o plágio, não cometer isso, sempre indicar a autoria. Mas se a gente for lá no texto do Ken Kirkpatrick, que eu falei que é importante a leitura e ele é pequenininho, então ele traz algumas recomendações para além disso. Então, primeiro,
reservar muito tempo para a escrita e para a pesquisa do seu trabalho. Porque se você não tiver tempo, o plágio vai ficar bem mais sedutor, né? Então, guarde um tempo necessário, porque a escrita científica, ela demanda um trabalho, uma análise crítica. Então, ter tempo para isso é essencial. Outro ponto, tome notas de forma cautelosa, identifique claramente o que são suas ideias e o que são ideias de outras pessoas. E faça a referência completa das obras que você consultou. Então, se você vai fazer um fichamento, deixe clara a referência completa e o que é a ideia do autor e o que é a ideia que você teve ao longo da leitura, para que isso não se confunda na hora que você tiver que redigir o texto final. Espero que eu não esteja tremendo tanto para vocês. Não, tá ótimo. Essa ideia do fichamento eu gosto muito, porque eu identifico, até quando eu já faço um resumo do autor, eu já coloco lá uma informação que é paráfrase, né? Eu já faço a referência. E muitas vezes, na hora que a gente está estudando, tudo parece interessante, mas na hora que a gente vai escrever, nem sempre a gente utiliza tudo. Então, aí eu acho que facilita bastante o trabalho, o fichamento. Eu gosto bastante de usar. Super. E é esse cuidado de ter os dados importantes para fazer a referência e para saber o que é a ideia sua, o que é a ideia do autor. Assim fica perfeito para depois redigir o texto final. Outro ponto é, outra recomendação, sempre que você for pesquisar ou escrever, que você tenha por perto um guia com as normas exigidas pela sua instituição, para que você faça as citações e as referências corretamente. A Anhanguera, ela utiliza a ABNT, e você tem acesso a esse material no site da própria biblioteca, né? Eu pesquisei lá, tem uma parte embaixo, assim, do site que fala normalização, e tem alguns vídeos sobre isso. E também, se você digitar na pesquisa lá do site da biblioteca, modelo TCC, você vai encontrar um documento que também te ajuda a ter acesso a essas normas. Fora isso, né, você também encontra pela internet alguns manuais que te auxiliam a fazer. Nessa parte das normas, Dani, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que as normas da ABNT, elas são sempre renovadas. Então, quando você for pesquisar, veja se é a última versão lá no site da ABNT mesmo, que eu acho mais fácil buscar na fonte original, tem a última que foi lançada, né? Então, aí você não fica lá com uma norma, às vezes, do século passado, porque aí você pode cometer plágio do mesmo jeito. E aí eu chamo a atenção que 2018 teve uma alteração tão bem recente sobre referências, né? Que é o que a gente está falando aqui. E outra recomendação é confiar em você mesmo. Como o autor, o Ken Kirkpatrick, ele destaca, as ideias originais, elas resultam muito mais, né, desse trabalho com ideias que já foram construídas, né, o conhecimento já produzido, do que de insights, de flashes de inspiração. Então, confie em você, tenha um trabalho duro, né, se esforce que você vai conseguir produzir um bom trabalho, desde que você reconheça todas essas pessoas que te acompanharam nesse processo. E, por fim, quanto tempo a gente tem? Eu acho que vai dar. Acho que 2 minutos. Menos de 2. Saiba onde conseguir ajuda. Então, nós, professores, os tutores dos trabalhos de conclusão de curso e mesmo manuais de metodologia científica podem te ajudar em tudo isso. Eu agradeço. Eu só queria falar que a construção do conhecimento ela é coletiva e a gente pode se valer do conhecimento já construído desde que a gente sempre indique a autoria. Muito obrigada, Cecília. Eu falo demais. Mil desculpas. Obrigada, Dani. Não, eu também. Eu só queria responder a última dúvida que a gente teve ali. Foi algo que eu falei no comecinho, um pouquinho antes de você entrar, que foi com relação ao plágio na petição inicial. Então, o trabalho do advogado, ele é um trabalho intelectual. Então, da mesma forma, ele pode, em algumas situações, gerar, sim, direitos autorais. Aí eu vou depender lá da lei 9.610, que fala de direito autoral. Tem o artigo 8º que exclui alguns assuntos dessa proteção. Se for efetivamente uma tese criada por esse advogado, a gente vai ter plágio, sim. Fora essa hipótese, a gente tem a previsão lá no estatuto da OAB, que prevê que é uma infração ética o advogado assinar um documento que não é de sua autoria. Então, eu vejo que sim, plágio é possível, mesmo na prática profissional.
Dani, tá nos últimos minutos aqui, segundos. Queria agradecer imensamente a sua presença aqui, a sua fala, muito organizada, né? Agradecer a todos que nos prestigiaram, que participaram, fizeram perguntas. Eu acho que isso enriquece muito a nossa fala, né? Nosso trabalho. E convido vocês aí acompanhando a página do Direito Leme, que a gente vai postando mais coisas, tá bom? Um beijo, Dani.